Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmã Júdice, companheira aí das quartas-feiras, companheira do culto de estudo. Eu queria compartilhar com vocês, terminamos aí esse mês de maio, mês da família, e eu queria compartilhar com vocês, em nome do Senhor Jesus, o estudo que nós estávamos trilhando ali na igreja, que é o estudo do Evangelho de Marcos. Mas eu vou repensar de novo desde o início, né? Então você que não participou, vai ter aí a oportunidade de nós estudarmos juntos o Evangelho de Marcos. E hoje eu quero dar um apanhado aí, um panorama do capítulo de número 1, né? Do Evangelho de Marcos. Então eu queria que você pegasse sua Bíblia, abrisse sua Bíblia aí, para nós estudarmos juntos a palavra do Senhor. Vou procurar aqui uma música de fundo. Em nome do Senhor Jesus, enquanto você acha, Marcos, capítulo de número 1, Evangelho de Marcos. Queria desafiar os líderes da igreja a começarem a participar do estudo da palavra do Senhor, muito importante. Para a gente ensinar outros, a gente precisa aprender, a gente precisa ser edificado. Você que é líder de célula, líder em treinamento, se tornará um líder futuramente, lidera algum ministério na igreja, é fundamental que você tenha base, fundamentação na palavra de Deus. Porque quando vem o dia mal, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, você vai permanecer firme e forte. Fortalecido, então, no Senhor Jesus Cristo, né? Na força do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1. Versículo é o versículo de número 1. Então você vai desafiar a sua célula também a participar nas quartas-feiras do estudo da palavra de Deus, vai colocar lá na sua célula, você que é líder de célula, vai motivar o pessoal da sua célula também a participar. Você que é líder, é imprescindível que você esteja presente, é fundamental, tá bom? Para se preparar, tendo raiz para enfrentar os desafios. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Amém? Você pegou sua Bíblia, pegou um caderno, uma agenda para você anotar coisas que você não sabia, que vão se tornar importantes para você. Pegue um caderno, pegue uma caneta. Essa Bíblia que você tem na mão é para ser usada, anotada. Não tem pecado de você anotar na Bíblia, de você marcar sua Bíblia, de você colocar alguma coisa que te chamou atenção, que Deus falou com você. A gente precisa usar a Bíblia no bom sentido, né? Para que ela edifique nossa vida. Então, Marcos 1:1 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não sei qual é a tradução que está na sua Bíblia aí. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Evangelho de Marcos, né? Vai ser uma caminhada aí que nós vamos fazer estudando o Evangelho de Marcos. Nós precisamos entender algumas coisas com relação ao Evangelho de Marcos. Por que nós chamamos Marcos de Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. E nós temos na Bíblia 4 evangelhos. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Os primeiros 3 evangelhos são chamados evangelhos sinóticos, que significam que eles veem com a mesma ótica, com os mesmos óculos. Muito semelhante à maneira deles verem. É por isso que quando você está lendo alguma coisa em Mateus, às vezes você vê esse algo também em Lucas e em Marcos. Você fica pensando, nossa, mas parece ser quase que a mesma coisa que eles estão narrando, que eles estão escrevendo. É verdade. Eles veem mesmo que é muito parecido, de maneira muito parecida, de maneira muito semelhante. Então são evangelhos sinóticos, com a mesma ótica, né? Apesar de cada um deles ter um público-alvo diferente. Mateus escreveu para os judeus convertidos, né?
E o evangelho de Mateus é o evangelho do rei dos judeus. Já o evangelho de Lucas é um evangelho que foi escrito para os gregos. Por isso que Jesus é considerado no evangelho de Lucas o filho do homem. Enquanto ele é considerado em Mateus o rei dos judeus, ele é considerado em Lucas o filho do homem. E no evangelho de Marcos ele é considerado o servo sofredor. Então, todas as vezes que você for ler Marcos, você leia dentro dessa perspectiva do evangelho do Cristo sofredor. Já o evangelho de João é um evangelho absolutamente diferente, tem uma perspectiva diferente. Por isso que o evangelho de João não é considerado um evangelho sinótico, mas ele é um evangelho complementar. Vamos correr aqui, né? Então esse livro ele foi escrito para os romanos que se converteram ao Senhor Jesus, a igreja que estava em Roma, sofrendo terríveis perseguições, em momentos de profunda adversidade. Então ele é escrito com esse objetivo, né? De abençoar esses irmãos, de abençoar esses servos do Senhor Jesus Cristo. Mas quem foi o autor desse evangelho? Você vai ver que todos os evangelhos, eles tiveram Deus como principal orientador e inspirador, mas tiveram penas de homens para escreverem esses evangelhos, né? E todos os 4 evangelhos, eles são anônimos. É colocado aqui por questões de tradição o nome dos que escreveram. É uma questão de tradição, mas toda a tradição dos estudiosos acredita que esse evangelho de fato foi escrito por um jovem chamado João Marcos. João Marcos, que inclusive ele tem 2 nomes, né? João é o nome hebraico e Marcos é o nome romano. Ele provavelmente tem essa dupla cidadania, aí, mas ele tem esses 2 nomes para mostrar, então, que ele é alguém também, com certeza, foi e é uma pessoa importante no cristianismo, como servo do Senhor Jesus. Mas vamos ver um pouco sobre a história desse autor, o João Marcos, né? Quem era ele? Se você está com a sua Bíblia aí, você pode ver no próprio Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52 da sua Bíblia, diz assim, Marcos 14, 51 e 52. Eu vou falar meio correndo, irmãos, que nós não temos muito tempo. Então você vai anotando aí e depois você dá uma olhada lá na sua Bíblia, tá bom? Com mais detalhes. Então diz assim, um jovem vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus e quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Provavelmente esse jovem que aparece no momento que Jesus está sendo preso e que os discípulos todos estão espalhados, fugindo, e ele está seguindo, vendo o que está acontecendo, e a Bíblia diz que quando os soldados olham para ele e dizem, mas o que é que você está fazendo aqui, olhando para a gente, atrás da gente, ele foge, deixa o lençol cair e foge nu, né? Então, uma fuga constrangedora, né? Ele vira as costas para Jesus, assim como a maioria dos discípulos, e por causa da sua própria vida, ele foge. E alguns estudiosos dizem que esse jovem é o João Marcos, escritor do Evangelho. Por isso ele narra essa história da sua própria lembrança. Qual era o parentesco desse moço? Esse moço era filho de Maria, uma mulher que tinha posses, uma mulher importante, onde a igreja de Deus se reunia para orar. Provavelmente no mesmo lugar onde Jesus fez a última Páscoa, teve a última Páscoa com seus discípulos. Vocês lembram dessa história, né? Que Jesus mandou 2 dos seus discípulos prepararem a Páscoa, e eles foram e encontraram uma casa, um local, e prepararam a última Páscoa com o Senhor Jesus. Essa mesma casa, provavelmente, é a casa descrita em Atos 1,13, onde as pessoas, os 120, oravam esperando o derramamento do Espírito Santo. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados.
e achavam-se presente Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então esse é um lugar de oração, é o ponto onde os crentes se reúnem para buscar presença, para orar, para receber do Espírito Santo. É na casa desse jovem, João Marcos, cuja mãe é Maria. Olha Atos 12, 12. Diz assim, Atos 12, 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, João Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Quem que se dirigiu a esse lugar? Pedro, quando foi livre. Pela mão milagrosa de Deus, Deus libertou Pedro da prisão, enquanto a igreja orava incessantemente. E uma parte dessa igreja tinha uma célula de oração na casa de Maria, mãe de João Marcos. Eles se reuniam ali para orar pela igreja, para orar pelos líderes da igreja, e Deus trouxe poderosa libertação, livramento a Pedro. E quando Pedro sai da prisão, o primeiro lugar que ele quer ir, onde é? Na casa de Maria, mãe de João Marcos, né? Para agradecer as orações, e dali Deus o conduz para um outro lugar. Então é provável que esse moço, chamado João Marcos, ele fosse também parente de um homem chamado Barnabé, primo, né? Ou sobrinho, depende da tradução bíblica. Colossenses 4,10 diz: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, se ele for visitá-los, recebei. Então o texto está dizendo aqui que Marcos é sobrinho de Barnabé. Quem é Barnabé? Se você é um estudioso da Bíblia, tem estudado Atos dos Apóstolos, você sabe que Barnabé é alguém que se destaca especialmente por um coração generoso, alguém que tem um perfil de consolador, de ajudador, de edificador, e alguém que gosta de investir especialmente naqueles mais desfavorecidos ou aqueles desacreditados. Ele se torna discipulador de Paulo, que vai se tornar a maior referência, uma das maiores referências da igreja, o apóstolo Paulo. Ele foi discipulador de Paulo. Então, Barnabé, ele é tio ou primo desse jovem João Marcos. Alguém que tem bens, abastado. A Bíblia diz que ele vende propriedades e coloca nos pés dos apóstolos, de maneira que ele tem recursos, e pelo que a gente nota historicamente, a mãe de João Marcos também tem recursos. Então esse moço é alguém que nós poderíamos dizer que era alguém que viveu, cresceu num berço de uma vida financeira estável, uma vida financeira boa. É alguém diferente da maioria dos da época dele, né? Alguém que tem também recursos financeiros, provavelmente. Vamos seguir aqui. Ele se tornou alguém que foi chamado, queimava no coração dele a obra missionária. Atos capítulo 13, versículo 13, diz assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha, e ali João os deixou. E voltou para Jerusalém. Então ele fez parte da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Olha que interessante. Barnabé pega esse moço, investe na vida dele, percebe que ele tem um chamado missionário, e ele viaja, faz a primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé. Só que chega num determinado momento da sua caminhada e da sua trajetória, o que acontece? Ele larga a mão da viagem missionária. E ele faz o que, amados irmãos? Ele abandona o grupo. Ele volta para sua terra natal, ele volta para Jerusalém. Os estudiosos não chegam no consenso para dizer claramente o motivo do porquê ele ter retornado para casa, mas a questão é que ele abandona o grupo.
deixa o grupo na mão, né? Mesmo tendo um chamado, ele deixa o grupo na mão e volta para a terra natal, provavelmente para estar junto com a sua mãe. Aí ele se torna o pivô de uma divisão muito grande, né? Um problema muito grande que ocorreu entre Paulo e Barnabé. Porque depois que Paulo faz essa primeira viagem missionária e deixa algumas igrejas junto com Barnabé estabelecidas, algum tempo depois ele tem o desejo de voltar e visitar essas igrejas, passando para edificar, saber como é que eles estão. E nesse retorno dele, Barnabé quer dar mais uma oportunidade para o João Marcos. E surge um problema. Paulo diz, não, esse moço não vai com a gente mais. No momento que nós mais precisávamos, ele nos abandonou, ele pulou do barco. Ele mudou de ministério, ele virou as costas para a gente. Ele voltou para casa, né? Voltou para casa da mãe. E a gente precisando de mão de obra, a gente precisando de servos, de colaboradores. E o que ele faz? Ele vira as costas. Agora, nessa segunda viagem, ele não vai. Então, Paulo ele é contundente. E a Bíblia diz que há um problema entre ele e Barnabé tão grande, entre Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos, que eles se separam. Atos 15, 36 diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, sua terra natal, mas Paulo escolheu a Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou, então, pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então veja que por causa desse jovem, né, houve um rompimento e uma equipe se tornou duas equipes missionárias. Porque um queria acreditar, dar uma oportunidade a mais e o outro não queria. Então, há um problema sério que surge entre esses dois grupos. Louvado seja Deus, que a gente vai ver na Bíblia aqui no decorrer do nosso estudo, que a mão de Deus é tão bondosa que mesmo às vezes a gente tomando algumas decisões do nosso próprio coração, pela carne, pelo momento de calor da situação, Deus ainda é misericordioso com a gente. Deus ainda coloca a sua mão graciosa e o evangelho não vai ser parado, não vai ser barrado por causa disso. O evangelho avança, a obra avança, a igreja avança, apesar das adversidades, apesar das opiniões diversas e diferentes, o reino de Deus nunca vai ser parado ou barrado. Vamos seguir aqui, né? Mas a gente vai ver para frente que esse jovem, depois de um tempo, ele se destaca, ele começa a se desenvolver na obra de Deus, ele começa a amadurecer espiritualmente e ele se torna um cooperador na obra do Senhor. Inclusive na vida do próprio Paulo. Paulo vai entender isso bem depois, que esse jovem pode se tornar um colaborador. Filemon 1:24 diz assim: assim como também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Que lindo isso! Anos depois, Paulo declarar que Marcos ou João Marcos é um colaborador. Não é alguém que desistiu do seu sonho, desistiu da sua vocação, do seu chamado, mas ele se tornou um colaborador na obra do Senhor. Filemon 1:24. E no finalzinho da vida de Paulo, né, Paulo diz: traga-me João Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Quando Paulo escreve a sua última carta antes de morrer, uma das pessoas que ele pede para ir ter com ele é o João Marcos. De maneira que a gente pode errar, irmãos, né? Repito, a gente pode errar e a gente pode falhar, mas o importante é a gente reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros,
reconhecer as nossas falhas e se permitir ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, abençoar vidas. Vamos seguir aqui, né? Agora nós vamos ver Marcos, ao escrever o Evangelho de Marcos, provavelmente a fonte de onde ele bebeu para escrever o Evangelho, além da inspiração, com certeza, do Espírito Santo, foi o próprio Pedro. Porque em 1 de Pedro 5,13 diz assim: aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, o meu filho. Então, que privilégio que Marcos tem, provavelmente, de caminhar com Jesus, mesmo não tendo uma intimidade tão grande, mas se ele é aquele moço que está indo atrás de Jesus só com lençol e depois foge, é alguém que teve uma certa aproximação de Jesus, número 1. Segundo, que é discipulado por Barnabé, que foi o discipulador de Paulo. Terceiro, que é discipulado por Pedro, que é um dos 3 do ministério de Jesus, dos 12, mas é um dos 3 mais chegados a Jesus, que depois se tornaria uma bomba na mão de Deus, né, como foi o Pedro. Ele é um discipulador também desse moço, e ele é alguém que vai falar, que vai narrar as suas experiências com Jesus, e o Marcos vai escrever. De maneira que o Evangelho de Marcos provavelmente seja o primeiro evangelho escrito, apesar de na sequência da sua Bíblia e da minha Bíblia, ele está escrito como segundo, né, no Novo Testamento. Provavelmente, na sua data de escrever, né, ele seja o primeiro dos evangelhos. Os outros beberam dele, os outros, de alguma maneira, copiaram algumas coisas dele, desse evangelho, que é um evangelho escrito aos gentios, né? Então você percebe como esse evangelho é maravilhoso. O evangelho de Marcos é um evangelho que vai falar sobre a ação de Jesus. É um evangelho muito mais de ação do que de estudo. Enquanto o evangelho de Mateus é um evangelho de ensino, muitas parábolas, comparações, orientações, no evangelho de Marcos você vai ver pouquíssimas parábolas. Por quê? Porque esse evangelho é um evangelho mais da ação de Jesus. A característica dele é que ele é um evangelho curto. Por exemplo, o evangelho de Marcos tem 16 capítulos, enquanto o evangelho de Lucas tem 24 e o evangelho de Mateus tem 28. E o evangelho de João tem 21, o evangelho de Marcos tem apenas 16 capítulos. É um evangelho curto, mas ele fala muito mais da ação de Jesus, do agir, né? Do agir de Jesus. De maneira que, por exemplo, a palavra imediatamente, ou logo em seguida, vai aparecer mais de 40 vezes nesse evangelho. Então é o evangelho, tem um estudioso que diz que esse é o evangelho da carreirinha, da corrida, né? Porque ele é um evangelho de muita ação. Poucos discursos e mais ação. Poucas palavras, não que Jesus não tenha falado e declarado aqui, né, ensinado, mas esse é um evangelho mais das atitudes de Deus para com a raça humana, para com o perdido, do Cristo que se torna um servo. Enquanto que no Império Romano havia pompa, poder, e quem mandava era quem estava no trono, quem estava cercado de glórias, de autoridades. Marcos quer dizer que Jesus, ele se torna homem, se torna servo, e mesmo sendo servo, mesmo sofrendo como servo, mesmo morrendo como servo, ele ressuscitará como um grande líder, como um grande Senhor, como um grande Deus, o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Então é um evangelho que destaca movimentos rápidos de Jesus, ações rápidas do Senhor Jesus. E é um evangelho muito sucinto, né? O evangelho do servo do Senhor. Marcos 10:45 diz:
que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o versículo base do Evangelho de Marcos. Quer anotar aí? Anote. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É a base, né? Essa é a base. Então vamos lá. Tem algo que é interessante aqui no Evangelho de Marcos, irmãos. É uma pergunta que aparece em todo o Evangelho de Marcos, que tem o objetivo de declarar a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Quem é esse homem Jesus que andou entre nós, que fez milagres, que fez prodígios, que morreu, que se entregou voluntariamente? Então a grande pergunta do Evangelho de Marcos, a grande interrogação, o grande ponto de questionamento do Evangelho de Marcos é uma pergunta sobre a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Quem é esse Jesus? Então vamos ver, né, alguns textos aqui que você pode anotar aí que eu vou correr. Vamos lá. Em Marcos 1, 27, a Bíblia diz que todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? O novo ensino, e com autoridade, até os espíritos imundos, a ele dá ordens, e eles lhe obedecem. O que é isso que está acontecendo entre nós? Quem é esse homem? Quem é esse personagem que está entre nós? Essa pergunta ela vai se repetir várias vezes. Como, por exemplo, quando Jesus acalma a tempestade e os discípulos estão no barco. Marcos 4, 41, diz assim: e eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? De novo, o mesmo questionamento, né? Que tem a ver com Jesus. Quem é esse que até o vento, o poder da natureza lhe obedece? A natureza está subjugada ao seu poder. Olha o que diz mais, que as pessoas que cresceram com Jesus na sua infância, na sua adolescência, quando Jesus volta para a terra natal, eles ficam se perguntando entre eles: de onde vêm essas coisas que ele está ensinando? Que sabedoria é essa que ele tem? A gente viu, a gente conhece o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele. Marcos 6, Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Você pode depois dar uma olhada aí na sua casa. O povo que cresceu com Jesus, quando Jesus se manifesta agora como um grande profeta, como Deus encarnado, Deus vivo na terra, que se tornou homem, eles ficam questionando entre eles: o que é isso? Quem é esse? Então tem a ver com a identidade de Jesus. Olha lá, quando Herodes, ouvindo falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido, algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando neles poderes miraculosos. Outros diziam Elias, outros diziam é um profeta, é um dos profetas antigos, João que foi ressuscitado dentre os mortos. Então quem é Jesus no Evangelho de Marcos? Você percebe? Você percebe que os demônios, né, reconhecem Jesus, mas as pessoas não reconhecem. Os discípulos ainda não conseguem reconhecer Jesus na tempestade. O pessoal que cresceu com ele não consegue reconhecê-lo. Os próprios líderes, né, políticos, Herodes e muitos outros, Marcos 6, 14 a 17, que eu acabei de citar aqui, questionam sobre Jesus, e alguns acreditam que ele é o João Batista ressuscitado, mas não conseguem entender a natureza de Jesus. O próprio Jesus questiona os seus discípulos sobre eles, o que eles acham dele, Jesus. Em Marcos 8, 27, Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe, no caminho, e eles lhe perguntaram: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. Aí Jesus pergunta para eles: e vocês? O que vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde com aquela célebre
resposta, né? Inspirado pelo Espírito Santo, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Então, Marcos 8, do 27 ao versículo de número 30. Então, essa pergunta, ela perpassa, ela se desenvolve em todo o Evangelho de Marcos. Quem é Jesus? Qual é a identidade de Jesus? Quem é esse que caminha entre nós? Quem é esse que os demônios se submetem? Quem é esse que tem todo o poder na face da terra? Pedro lhe responde. Pedro dá uma resposta. Mas não é só Pedro que responde. Porque a Bíblia diz que os próprios demônios creem em Jesus. E eles declaram em Marcos 1, 23, diz assim: justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir, sei que tu és o Santo de Deus. Você percebe? Marcos 3,11 diz, mais uma vez, um espírito maligno se prostra diante de Jesus e diz: tu és o Filho de Deus. Marcos 1,34 diz: e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios, não permitindo que eles falassem, porque eles sabiam bem quem era ele. De maneira, irmãos, que essa pergunta, que cresce em todo o Evangelho, sobre a identidade de Jesus, é respondida no capítulo 1 e o versículo 1 do texto que nós lemos, que diz que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, quem é Jesus de fato? Quem é Jesus de fato que traz, que divide as opiniões, que divide as convicções, que deixa os religiosos da sua época atordoados? Então, até hoje se questiona quem é Jesus. Para alguns, Jesus Cristo foi um grande profeta. Para outros, Jesus Cristo foi um espírito iluminado. Um espírito extremamente iluminado. Para outros, Jesus foi um revolucionário político. Cada um tem uma opinião. Então as opiniões são diversas, são diversificadas com relação a Jesus. Assim como no tempo que Jesus caminhou sobre a terra, os próprios irmãos de Jesus e a família de Jesus não sabiam de fato quem era ele. Não conseguia distinguir a sua natureza espiritual, natureza divina, a sua deidade. Ou seja, que ele era o próprio Deus encarnado, que ele era o próprio Deus que estava visitando a terra. Enquanto as pessoas questionam e têm opiniões diversas, como os políticos da época, os demônios creem que Jesus é o Senhor, não para a salvação, lógico, mas eles declaram no Evangelho de Marcos muitas vezes, citando Jesus como Santo de Deus, como Filho de Deus, como o escolhido de Deus, enquanto as pessoas questionam sobre Jesus. Pedro tem essa revelação. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Tem uma outra pessoa que tem essa revelação. Aquele homem que fura Jesus, um dos soldados romanos, quando Jesus é erguido na cruz do Calvário, e ele fura do lado de Jesus, e há um grande mover na terra, há um grande sacudir na terra, a escuridão toma conta da terra, o sol se esconde, o sol se entristece diante do Filho de Deus, está sendo moído pelas nossas iniquidades, e a Bíblia diz que há uma declaração daquele soldado, daquele centurião, daquele soldado romano, ele diz: verdadeiramente este era Filho de Deus. Está aí a resposta para o questionamento que aparece no Evangelho de Marcos. Quem é Jesus? A pergunta que fica é: quem é Jesus para você? Um grande revolucionário? Um grande profeta?
o maior dos profetas, um espírito altamente evoluído, um homem importante, uma figura ímpar na sociedade do mundo. Jesus é muito mais do que um profeta, muito mais do que um espírito evoluído. Jesus é muito, muito, muito mais do que um revolucionário. Jesus era e é o Filho de Deus. E essa expressão Filho de Deus tem a ver que ele tem a mesma natureza do Pai. João, capítulo 10, versículo 30, Jesus declara: eu e o Pai somos um, somos da mesma natureza. É Deus. Se Deus quisesse visitar a terra pessoalmente, ele precisaria deixar o céu para fazer isso? Pensa aí. Se Deus quisesse visitar a terra pessoalmente, ele precisaria deixar o céu para fazer isso? Não. Por isso Deus desce da sua glória em forma de homem. E ele vem e se torna um homem, um ser vivente, tendo as mesmas tentações, os mesmos dilemas que qualquer ser humano teve, porém tendo a natureza divina, totalmente divina em si. Esse Deus se chama Jesus. Jesus é Deus. Jesus é um servo sofredor, no sentido de ser humano, mas é um Deus que sofre pela raça humana. É um Deus que sofre quando vê o ser humano sofrer. É um Deus que chora quando vê o seu amigo morrer, e principalmente a incredulidade das pessoas. É um Deus que chora quando vê Jerusalém indiferente à sua presença, indiferente à sua manifestação, indiferente à sua visitação. Esse é Jesus, o Deus homem, o Deus servo, que sofre todas as dores que a gente possa imaginar. Essa é a resposta da pergunta: quem é Jesus? O Filho de Deus, o Filho Santo de Deus, o Filho Santo do Senhor. Para concluir, eu queria ver algumas lições aqui nesse apanhado que nós fizemos. Eu fui muito rápido e eu espero que você tenha entendido, porque a gente precisa fazer isso pela questão do tempo. Por isso que é importante, quando a gente for estudar a Bíblia, você estar com uma caneta e um papel para você anotar. Vamos ver aqui algumas lições com relação ao Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1, e esse apanhado que a gente conversou. A primeira lição de aplicação para a nossa vida. Primeira, há uma boa notícia de Deus para a terra. Porque Evangelho significa isso. Marcos 1:1 diz o quê? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho significa boas notícias. Então, há boa notícia de Deus para a terra. A gente tem vivido um tempo de péssimas notícias. Os jornais, no geral, dão mais notícias das pessoas mortas, dão mais notícias das pessoas que já estão com o coronavírus, dão notícias do crescimento dessa epidemia no mundo, dessa pandemia no mundo, desse vírus se alastrando no mundo, chegando nos interiores, nos mais longínquos rincões desse país e no mundo inteiro também. Mas eu quero declarar diante de Deus e pela palavra que nós vimos hoje, há boas notícias de Deus para nós. E a boa notícia de Deus para você, para a tua casa, para a minha vida, é que o Senhor Jesus, ele se manifestou para nos restaurar, se manifestou para nos abençoar, para nos salvar, para nos trazer livramentos. É o princípio do Evangelho, e Evangelho significa boas novas, novas de alegria, novas que trazem alegria. Ainda há surpresas de Deus para você, ainda há surpresas de Deus para a nossa vida. Eu creio que a surpresa, e a maior surpresa de Deus, é saber que Cristo veio à terra em nosso resgate, em nosso favor, que Cristo veio à terra para buscar e salvar os pecadores, como diz o apóstolo Paulo, dos quais eu sou o principal deles.
Então há uma boa notícia para você. Diante de tantas péssimas notícias que você tem ouvido, a boa notícia é que Cristo veio à terra em seu favor e em favor dos seus. Creia nisso. A boa notícia é que Deus decidiu visitar a terra pessoalmente e trazer redenção à raça humana, a mim e a você. Número 2. Outra lição que a gente pode aprender aqui, que Deus conta conosco para a sua obra, apesar das nossas fraquezas. Ei, você se acha fraco, pecador, miserável, pó, eu não consigo, você se acha volúvel, ora você está bem, ora você não está bem, você se sente assim com dificuldades, com apertos. Como é que eu vou servir na obra? Como é que eu vou trabalhar na obra de Deus? Eu sendo uma pessoa que tem um caráter meio duvidoso, sou meio inseguro, não me sinto seguro, a minha fé é muito vacilante, eu volta e meia estou escorregando, as minhas convicções são muito relativas, eu tenho muitas dificuldades. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, pelo que nós já estudamos aqui nesse momento, que Deus conta com você para a sua obra, para a obra dele, apesar da sua fraqueza. Olha, João Marcos, que curioso isso, né? Quando jovenzinho, ele foge com medo de morrer. Ele vira as costas para Jesus e corre com medo de morrer. Quando os soldados vêm em sua direção, ele está seguindo aquele cortejo, aquele grupo de soldados, levando Jesus preso, só envolto no lençol. E quando os soldados viram para ele, vão em direção a ele, ele solta aquilo e corre. Que constrangimento, corre pelado, nu. Imagina, foge, é um fugir de constrangimento. É alguém que é muito volúvel na sua fé. Na hora que o negócio aperta, ele foge. Você conhece um marido assim? Você conhece um homem assim? Você conhece uma mulher assim? Você conhece um filho assim? Você conhece um ser humano que não consegue chegar no final da caminhada, da trajetória? Ele sempre está fugindo, ele sempre está se esquivando de compromissos, ele sempre está dando um jeitinho para sair das responsabilidades, das alianças de fidelidade. João Marcos era assim. Ele tinha dificuldades, ele tinha medo, ele tinha temores. Perceba que isso acontece no início da sua trajetória, depois que ele se torna um fervoroso jovem, depois que ele recebe do Espírito, provavelmente ele está lá nesse grupo dos 120, com a sua mãe, buscando do Espírito. Depois que ele recebe do Espírito Santo, a unção do Espírito, queima no coração dele a obra missionária, e na primeira viagem que ele faz, ele abandona o barco, de novo, ele foge. Ele vira as costas, ele olha para trás, ele chuta o pau da barraca. Mesmo assim, Deus contava com ele para a sua obra, como Deus conta com você. Talvez você diga, não, eu já caí várias vezes, eu já fracassei várias vezes, eu já coloquei projetos, eu já coloquei objetivos diante de mim, com relação à obra de Deus, com relação a servir, com relação à vocação, com relação ao chamado, mas eu acho que eu não vou conseguir, porque todas as vezes que eu tentei colocar a mão no arado, quando eu vi, eu já estava olhando para trás e largando o arado. Em nome de Jesus Cristo, Deus conta com você, como contou com João Marcos, e como deu novas oportunidades a João Marcos. Deus deu novas oportunidades. Jesus não abriu mão de João Marcos, mesmo ele fugindo. Barnabé não abriu mão de João Marcos, mesmo ele desistindo da viagem missionária. Ali estava a mão de Deus, tratando, burilando o caráter de um jovem, para que ele se tornasse uma das maiores referências do cristianismo do primeiro século e de todos os tempos. Deus conta com você apesar da sua fragilidade. Sempre é tempo de recomeçar. Aproveite as oportunidades.
Aproveite aqueles que Deus tem colocado diante de você, que tem acreditado em você, que tem acreditado, que tem investido na sua vida, oração, oportunidades, dedicação, tem investido na sua vida em edificar a sua vida. Deus tem feito isso e Ele conta com você e Ele sabe das suas fraquezas, mas Ele vai tratar isso, porque Ele pode te usar para fazer grandes coisas na face da terra, como fez com João Marcos. Número 3, todos são importantes da obra do Senhor. Não tem o maior, não tem o menor, todos são importantes. João Marcos foi um auxiliar, se tornou um cooperador. O apóstolo Paulo entendeu a importância de João Marcos. Quase lá no final da sua vida, ele percebeu que tinha se equivocado. Que apesar do jovem ter fracassado e ter abandonado a viagem, ele era importante. Ele poderia ser instrumento na mão de Deus. Ele poderia servir, ser muito útil. Olha a expressão do apóstolo Paulo, né? Primeiro texto bíblico que nós lemos aqui em Filemon, diz que o apóstolo Paulo chama João Marcos de cooperador, meu cooperador. Depois, no final da vida, em 2 de Timóteo, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, ele me é muito útil. E os historiadores dizem que João Marcos viu os últimos dias da vida de Paulo. Acompanhou, foi companheiro de Paulo no final da sua vida, até que ele morresse. Foi companheiro dele. Todos são importantes. Eu quero dizer para você que você é importante. Não importa o quanto você caiu. Não importa as suas fragilidades e dificuldades. Se levante, se erga. Peça a misericórdia de Deus. Peça a graça de Deus. Deus conta com você e você é importante na obra e na seara do Senhor Jesus Cristo. E João Marcos foi tão importante que escreveu o primeiro dos evangelhos. E sendo ele o primeiro dos evangelhos, diz um estudioso, que talvez seja um dos livros mais importantes, toda a Bíblia é importante, mas um dos livros mais importantes da Bíblia Sagrada. O Evangelho segundo escreveu Marcos. Terceiro, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê nisso? Você está convicto disso? Ele é o Senhor da sua vida? Ele é o Salvador da sua vida? Você crê, tem essa convicção que de fato Jesus é o Filho de Deus? Número 5. Deus tem pressa, e eu falo pressa entre aspas. Deus tem pressa em trabalhar em favor da redenção da raça humana. Eu coloco pressa porque essa é uma palavra que cabe a nós seres humanos. Pressa, né? Deus ele tem o momento certo, ele tem a hora certa. Mas eu coloquei a palavra pressa para você entender entre aspas. O Evangelho de Marcos, eu já acabei de falar, que ele é o Evangelho da ação, da atitude. Imediatamente é a palavra que mais se repete no Evangelho. O Evangelho que tem 16 capítulos é a palavra que aparece mais de 40 vezes. É a expressão que aparece mais de 40 vezes no Evangelho. Então ele vai ligando uma ação de Jesus a outra, denotando pressa, denotando a pressa de Deus em mover, em se revelar à raça humana. Deus tem pressa em redimir os seres humanos. Por isso que você é importante nesse processo. Porque Deus quer usar você para ser instrumento de salvação na vida de outros, e redimir outras pessoas nessa jornada. Em todo esse Evangelho de Marcos você vai ver isso, Jesus indo nas aldeias, pregando, libertando, curando, movendo, transformando, mudando história, mudando quadro, tendo pressa no sentido da palavra, em abençoar a raça humana, em trazer libertação, livramento e salvação aos seres humanos. E em último lugar, a última lição para mim e para você, a maior e mais importante missão que o ser humano pode ter
é se entender como alguém que pode servir o rei. Jesus, no Evangelho de Marcos, apesar da sua identidade ser reconhecida como Filho de Deus, mas o Evangelho de Marcos mostra um Jesus servo. A sua missão é servir. A sua missão é dar a sua vida em resgate de muitos. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Sabe aquela máxima? Sabe aquela expressão, quem não serve, não serve? Dentro do Evangelho de Marcos, é uma expressão que, de certa forma, vai na mesma linha do Evangelho de Marcos. Porque Jesus é o servo que está em ação, sempre em ação, em favor dos desfavorecidos, em favor dos aprisionados, em favor dos opressos, em favor dos enfermos, em favor dos que estão à margem da sociedade, em favor das mulheres, em favor da família, em favor de todos aqueles que a sua alma grita desesperada pelo socorro do Senhor. Pelo socorro do Senhor. Jesus, a grande expressão do seu caráter é servir. Você tem servido na comunidade onde você faz parte? Você tem servido no seu trabalho, não só no sentido de ser um excelente funcionário, mas você tem servido como um agente do reino lá no seu trabalho? Você é considerado servo do Senhor? Eu acho interessante quando Elias e Eliseu, eles estão caminhando e as pessoas olham para eles e dizem, ali vai um servo do Senhor. Um servo, um grande profeta do Deus vivo. Deus te chamou para servir. Deus te chamou para servir nesse tempo. Deus te chamou para servir nessa geração. Detalhes, coisas simples, 1 quilo de alimento, uma oração, uma mensagem no WhatsApp, para saber como é que está o novo convertido, uma outra pessoa, uma máscara feita de presente para alguém, um socorro, uma oração pelo celular, uma oração por uma chamada de vídeo. Deus vai te mostrar em que área você pode servir na obra, no reino, servir outras pessoas, servir a Deus e servir pessoas. Cristianismo, a grande essência do cristianismo é o serviço. Que Deus nos abençoe. Semana que vem, na quarta-feira, nós estaremos estudando a sequência do capítulo 1, mais uma parte. Creia que Deus tem surpresas, boas notícias para nós, em nome do Senhor Jesus, e que você faz parte do plano do Senhor. Você faz parte desse plano, apesar das suas fraquezas e debilidades. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Vamos pedir a graça do Senhor Jesus sobre nossa vida. Pedir a misericórdia do Senhor Jesus sobre nossa vida. Aleluias. Cristo amado, precioso Jesus, nós reconhecemos que o Senhor é o Filho de Deus. Nós reconhecemos que o Senhor não é um profeta comum. Nós reconhecemos que o Senhor é o Senhor dos senhores. Apesar de servir-nos, entregando sua vida por nós, entregando sua vida por nós na cruz do Calvário, todos nós estávamos perdidos, Senhor. E o Senhor teve misericórdia de nós. E o Senhor nos resgatou. E o Senhor se moveu, segundo o Evangelho de Marcos, se moveu em ações, em atitudes de amor, em atitudes de libertação, em atitudes de milagres, Senhor. Não para a tua glória própria, mas para que o ser humano fosse beneficiado e o nome do Deus Todo-Poderoso fosse glorificado acima de todos os nomes. O Senhor conta conosco nessa obra, Pai. Apesar da nossa fragilidade, apesar das nossas inconstâncias, apesar das nossas debilidades,
Ó, o Senhor conta conosco, enche-nos do Teu Espírito, enche-nos de convicção, enche-nos de plena certeza, Senhor meu Deus, da divindade do Senhor, enche-nos do Teu Espírito, para que possamos servir essa geração, porque nós temos a palavra de esperança, nós temos a palavra de boas novas. Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo e para redimir a raça humana do pecado. Para sempre seja glorificado o Teu nome. Nós te agradecemos porque fomos e somos altamente favorecidos por esse grande amor que nos atraiu a Ti, Senhor, e que tem nos abraçado, e que nada pode nos tirar dos Teus braços, das Tuas fortes mãos e dos Teus braços bondosos, Cristo amado do nosso coração, amado da nossa alma. Muito obrigado por esse tempo de estudo da Tua palavra. Edifica-nos a Tua palavra. Ela será o escudo nesse tempo de tantas heresias. Ela será a raiz, o fundamento e a base para enfrentarmos os dias maus e os dias de adversidades. Nós te agradecemos, amado Jesus, no Teu santo, glorioso e poderoso nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Cristo Jesus te abençoe. Nós vamos estar estudando o Evangelho de Marcos para você aprender mais, para você ser edificado. Todas as vezes que nós tivermos esse tempo, pegue sua Bíblia, pegue um caderno, uma caneta, um lápis, anote, escreva, estude depois, para que você se torne um líder com excelência. Você precisa aprender para poder passar a outros, tá bom? Um beijo no seu coração, Deus abençoe você, Deus conta com você, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Boas novas do Senhor na tua vida, na tua família, na tua casa e nos teus. Um beijo no coração, Deus abençoe em nome de Jesus. Boa noite, amados. Que o Senhor abençoe vocês. Uma excelente noite a todos. Amém. Glória a Deus.